tinha um vídeo para assistir, foi justo o vídeo que eu estava passando e cortou, a internet caiu. Mas é muito engraçado. Eu gosto do vídeo, eu gosto de assistir, porque a gente descobre o quanto o Marcel Duchamp era doido. Incrível, as loucuras que ele fez. Sejam todos bem-vindos, nós estamos concluindo hoje a nossa última aula, quarta semana, já um mês, não tem quem diga, uma semana de aulas online. Hoje é dia 26 de maio, essa turma é do primeiro novo ensino médio, disciplina de arte. Vamos começar falando da tarefa de casa, né? Aí, para variar, eu interrompo o compartilhamento e vou lá para mostrar para vocês o caos. Sabe o que é o caos? É isso aqui. A atividade do primeiro novo ensino médio, atividade de arte. Olha a situação da atividade que eu vou corrigir hoje. Só 2 alunos entregaram. Tá vendo? Dona Anne Vitória, nada. Dona Daiane, nada. Não pude fazer porque minha internet não tinha internet aqui em casa. Dona Lívia, nada. Hoje. Tô acreditando. Olha a minha cara de quem tá Porque acreditando. eu não aprendi Desculpinha, terminar Fê. aquelas outras. Foi mesmo, Daniela, porque eu tava ajeitando a internet. Aqui em casa é ajeitei net. O Joca falou uma história mesmo, de que tava, ou foi de julho, alguém falou isso. A pergunta que não quer calar. Quando foi que eu passei essa atividade? Não sei. Eu não sei. lembro. Foi numa Olha aula aqui, que eu ó. não estava. Olha aqui, ó. Dia 19 de maio. Hoje é dia 26, tá? Só para vocês ficarem ligados que a desculpinha é boa. E a professora só observa. Enfim, quem me ajuda me dizendo qual é a importância da obra A Fonte? Não sei. Meu Deus! Fazer como Juliette. Jesus! Meu Deus! Como assim não sabe? A gente já leu tanto sobre A Fonte, já assistiu o vídeo. Que eu me esqueço das coisas. Ô, Daniel, eu tava nessa aula, não tava não, nessa aula que você passou o vídeo. Mas a aula tá lá no Google Classroom, viu, dona Bonita? E o vídeo também. Não tem desculpa. Manda o povo dar o like no vídeo de Daniel Carrapuxa no YouTube. Não, é ótimo, porque eu tive que desligar a câmera, que tem uma princesa correndo aqui atrás de mim, sabe? Ô, minha Nossa Senhora, peraí, minha gente. Que isso, minha filha? Oh, meu Deus. O bom é que tá gravando, sabe? Pronto. Acho que agora se comportaram. Deus me livre. Uma menina grande e uma menina pequena chamada vulgo cachorrinha, correndo uma atrás da outra aqui em volta de mim, atrás de mim, e embaixo das minhas pernas. Não. Bora lá. Voltando à arenga que eu estava. Tem atividade no Classroom, a aula gravada no Classroom e o vídeo que tem toda a explicação no Classroom. Tá lá, não adianta vir com desculpa, tá, gente? Se perdeu, se faltou, eu entendo as desculpas, mas tá lá. Na hora que puder, observe. Qual a importância da obra-fonte? A obra-fonte, ela veio, como eu disse no vídeo, ela jogou uma bomba no mundo da arte. Primeiro, ela vem a questionar o que era arte, ela vem a questionar quem é que podia, quem era você para dizer o que é o que não é arte. Qualquer pessoa pode fazer uma arte, qualquer objeto pode ser usado para se fazer arte, não necessariamente só aqueles que a academia, os intelectuais, os artistas impõem, tá? Então, a fonte, ela veio para quebrar todo o paradigma de que se tinha, que se pensava, fecha ali aquela porta, do que é arte. Segunda questão, o que você entendeu por ready-made? Essa é uma pergunta importante, que nas próximas aulas vocês vão fazer um ready-made. O que é que vocês entenderam? O que é um ready-made?
Vocês estão me ouvindo ou eu estou falando sozinha? Não, nós temos aqui, é Tô porque aqui. não estamos sabendo o que é. Misericórdia. O que vocês responderam? Vocês Eu não responderam a atividade. Vou cubar aqui, é o jeito. Ô, povo, para me dar trabalho. O molho de Pedro. Pedro não tá. Olha a sua. Fazer vergonha a você. Olha que coisa, custava dizer. Só que a internet ajuda. É roda, roda, roda. Mas abre. É um termo criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto. Há um cascudo, viu, menino? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu ver a de Pedro. Aqui a de Altinei não tem nada a ver. Meu Deus do céu, lá vai a outra de novo. Que aperreando. Pô, o Google tá errado. Viu? Vamos ver a de Pedro. Ai, ai. Ah, meu Deus, a de Pedro é uma beleza, né? Que a gente tem que fazer assim para ler. Entendi que é ready-made. Oh, meu Deus. Principal. Não, aqui é para imprimir, aqui é para aumentar. Não tem onde virar a foto. Vocês estão conseguindo ler? Principal estratégia de fazer artístico de Marcel Duchamp e é uma forma mais radical, ainda mais radical de arte encontrada. Ou seja, também não explicou. Meu Deus, isso é para vocês prestarem atenção quando mandam as fotos. Todo o sacrifício que a professora faz para ler a tarefa. Também não explicou o que é o ready-made. Ready-made, minha gente, é você pegar um material pronto, algo que já existia, e você criar ele. Aproveitar ele, criar não, aproveitar ele e fazer uma obra de arte. Pegar aquele objeto que tem uma função, como o mictório. Ele tinha uma função que era fazer xixi. Aí você pegou ele, criou... O Thiago chegou agora. E aí criou uma nova forma de arte. Ok? Então, isso é ready-made. Made, repetindo. Made é de feito. Ready é de pronto. Então, é algo que já está pronto. Você pega um objeto que já existe e transforma ele de forma a criar uma obra de arte. Fiquem ligados nessas explicações, que eu não vou mais voltar nisso, porque dá-se a entender que vocês já estudaram. No livro, na página 20, tem esse textozinho. Quem é que gostaria de me ajudar e fazer a leitura, já que vocês não estão me ajudando hoje nem na correção? Quem faz a leitura para mim? Não, é possível, minha gente. O que é que vocês têm hoje? Ninguém? Só anotando, viu? procurando o livro aqui. Tá aí na tela do seu celular, olha aí. Qual a página do livro, Daniela? Tô com o livro aqui, mas... Página 20. Aí, ó, pelo menos alguém vai ler. Vai, pode falar, pode ler. Não? Então, bora lá. Marcel Duchamp foi um artista que questionava a arte tradicional. Por isso, suas obras tinham características contestadoras e punham à prova os critérios que definiam o que era e o que não era considerado arte pela academia, que foi o que a gente discutiu quando a gente falou da importância da fonte. Ele tinha esse questionamento. Por que só as pessoas que são artistas, que fazem parte dos estudiosos de arte, podem dizer o que é e o que não é arte? Então, ele contestava isso. Para ele, a definição do que é ou não é arte não deve obedecer somente ao que pensam os críticos ou os estudiosos, e nem se submeter apenas ao gosto do público. Ele considera que o artista deve ser um pesquisador que amplia seus horizontes e apresenta novas propostas, muitas vezes causando reações contrárias
ou provocando o espectador. Também não deve ficar preso ao público. Se o público gostar, é uma arte. Se o público não gostar, não é uma arte. Ele acha que o artista ele deve ser livre para fazer o que ele quiser, o que ele está com vontade, é o sentimento dele, é o gosto dele, é o interesse dele, é o que ele tinha de material na época, na hora, no local. Duchamp também foi um dos primeiros artistas a propor que a habilidade técnica não devia ser o único fator a ser considerado ao avaliar uma obra de arte, mas que a ideia e as propostas do artista também deveriam ser levadas em conta. Então, necessariamente, nem todo artista ele é obrigado a saber determinadas técnicas, por exemplo, de pintura, de escultura e assim por diante. Mas ele teve a intenção de fazer algo, então deve ser considerada a intenção dele, mesmo que ele não siga aquelas técnicas, aquelas formas de se fazer arte que geralmente se fazia, que se costuma fazer. As proposições de Duchamp no campo da arte são tidas até hoje como a semente da arte conceitual, uma tendência na arte contemporânea que entende a produção artística como a manifestação ou apresentação de uma ideia ou um conceito, independentemente do material e da técnica usados pelo artista. Por isso, para que possamos compreender muitas das manifestações artísticas atuais, é importante conhecer a ideia ou a proposição que embasa cada produção. Desta forma, para analisar a obra de Duchamp, é importante compreender o contexto no qual o artista produziu sua obra. Então, como eu já disse, não quer saber o que material ele usou, não quer saber que técnica ele fez. O importante é você saber por que ele fez, como ele fez, no sentido do contexto, qual era a ideia que ele queria passar. Ainda nessa página 20, nós temos essas duas imagens, uma mostra ele mostrando alguns dos trabalhos, e tem essa mulher. Essa mulher é ele que se vestiu, criou esse personagem, numa época que ele estava revolucionando, queria mudar de identidade, de nome. Ele tinha essa história de o tempo todo, como ele era muito conceituado, como ele era tido como, ele era muito famoso já, então ele, quando queria dizer alguma coisa, ele não queria que o nome dele fosse considerado, mas o que ele estava falando. E aí ele criava essas pessoas, esses personagens, esses nomes, para poder falar sem que as pessoas levasse em consideração a pessoa dele, mas o que ele estava querendo dizer. Aqui tem uma obra, está na página 21, uma obra muito doida, chamada Suporte de Garrafas, e aí a gente fica a se questionar que tipo de arte é essa? O que ele queria dizer com isso? Aqui também na página 21, tem mais duas imagens. Essa daqui é chamada Milhas de Barbante, ele espalhou por uma sala esse monte de barbante. E aqui é a mais louca de todas. É um vidro, esse vidro é todo trincado. E aqui nessa primeira parte do vidro tem esse manequim, né? Que a gente não sabe o que seria isso. Imagina você que está representando a noiva, já que o nome da obra é O Grande Vidro, até o nome é louco. Ele tem dois nomes. O primeiro nome é O Grande Vidro. O segundo nome, que ele também é conhecido, é A Noiva Despida pelos Seus Celibatários, vírgula mesmo. Onde já se viu um nome doido desse? E aí tem a parte de baixo que a gente não sabe, que tem essas figuras com cabides, né? E a gente vê seria isso. Até hoje não se sabe. A gente vai assistir um vídeo, foi onde a internet caiu. O vídeo são 50 fatos sobre Marcel Duchamp, para a gente encerrar esse estudo dessas obras loucas dele. Vou passar aqui para vocês. Aí tem coisas que a gente já viu, a gente estudou, e tem algumas coisas bem interessantes que a gente vai aprender sobre a vida pessoal dele. Deixa eu mostrar aqui. É bom para vocês assistirem o vídeo é meio longo. Aí vocês estão tudo calados hoje mesmo. Dá certinho. Deixa só a internet rodar. Terminar de rodar. Tá vendo como tá ruim?
Eu digo que o Duchamp era o zoeiro. Olá, meus amores! Os 50 fatos de hoje é de um artista que já apareceu muitas vezes aqui nesse canal. Marcel Duchamp. Henri Robert Marcel Duchamp nasceu em 28 de julho de 1887 em Blainville-Crevon, na França. Filho de Eugène e Lucie Duchamp, ele é o terceiro de 7 irmãos. A família Duchamp é de classe média alta, o pai dele era um notório e a mãe um pouco distante. Inclusive, o pequeno Marcel é meio magoado com essa suposta indiferença da mãe. A casa da família Duchamp era decorada com pinturas e gravuras feitas pelo avô materno. Eles viviam em um ambiente de estímulo à cultura, liam, pintavam, jogavam xadrez, faziam música. Além do Marcel, outros 3 irmãos também são artistas, o Jacques Villon, Raymond Duchamp Villon e a Suzanne Duchamp Coty. Aos 15 anos ele começa a pintar. A paisagem de Blainville-Crevon é desse período. Logo que ele termina a escola, ele se muda para Paris e vai ao encontro dos irmãos que já estavam por lá fazendo umas artes. Ele entra para a escola de artes, mas passa a maior parte do tempo jogando bilhar. Por que eu esperava isso do Duchamp? Nessa época, ele desenha para jornais e também presta o serviço militar. Ele é liberado no 2º ano por ser contratado como um trabalhador da arte. O Duchamp parece ser um dos artistas mais influentes do século XX. Muito se fala dos novos rumos da arte depois do famoso urinol e mesmo da morte da arte também. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que o Arthur Danto fala sobre isso. Vou deixar aqui. Os seus primeiros trabalhos tiveram a influência do cubismo e do fauvismo. Ele também disse uma vez que foi muito inspirado pelo Odilon Redon. Homem Triste em um Trem é um autorretrato de 1911. O Duchamp está em um trem de Rouen a Paris, a figura é fragmentada, as linhas paralelas deformam o sujeito. O seu irmão Raymond Duchamp Villon era escultor e o Duchamp fez de presente de casamento para ele o moedor de café, para ele decorar a cozinha. Oh, maravilha! Foi a primeira vez em que ele pintou uma máquina. 1912 é um ano de virada na vida do Duchamp porque ele pinta o Nu descendo a escada. Ele inscreve essa obra no Salon des Indépendants, mas o comitê pede que ele retire a inscrição porque aparentemente a obra tinha muito de futurismo e eles queriam evitar os ismos. O Duchamp fica magoado. No ano seguinte, essa obra é exposta no Armory Show de Nova York e é o maior sucesso, na verdade, o maior escândalo que gera o maior sucesso. Com o início da Primeira Guerra em 1914, Paris não era um lugar agradável, obviamente, mas especialmente para o Duchamp, que não gostava muito de política, não era um nacionalista e tinha sido liberado do exército por motivos de saúde. E aí ele viaja para Nova York com o dinheiro das 4 obras que ele vendeu no Armory Show e chegando lá ele é super famoso. O Duchamp era best friends com o Francis Picabia e o Guillaume Apollinaire. Juntos eles assistem uma peça do Roussel que foi super importante para o Duchamp pensar as referências dele. Ele sentiu que era melhor um pintor ser influenciado por um escritor do que por outro pintor. A Gabrielle Buffet-Picabia conta sobre o Duchamp. Encontramos Marcel Duchamp perfeitamente adaptado ao ritmo violento de Nova York. Ele era o herói dos artistas e intelectuais e das moças que frequentavam esses círculos. Deixando seu isolamento monástico, ele se lançou em orgias de embriaguez e todos os outros excessos. Blá blá blá, a atitude de abdicar de tudo, até de si mesmo, a qual exibia charmosamente entre 2 drinks, seus trocadilhos elaborados, seu desprezo por todos os valores, até mesmo o sentimental, eram algumas das razões da curiosidade que instigava e da atração que exercia sobre homens e mulheres igualmente. Outro amigo do Duchamp é o Man Ray, que ele conhece em Nova York. O Man Ray faz várias fotos do Duchamp, inclusive de trabalhos. E Rose Tel Aviv é o alter ego feminino do Duchamp, que ele inventou em Nova York em 1920. A pronúncia do nome em francês parece Rose Tel Aviv, Eros é a vida, e também a Rosé la vie, que é tipo celebrar a vida. Ele conta sobre essa decisão do alter ego. Eu queria mudar minha identidade. Primeiro eu tive a ideia de adotar um nome judeu. Eu era católico e essa troca de religião já significava uma mudança, mas não encontrei nenhum nome judeu que eu gostasse ou que tenha captado minha fantasia. Então eu tive a ideia, por que não mudar de sexo? O Duchamp era maníaco por xadrez, ele participava de torneios, ele inclusive é coautor de um livro sobre xadrez. O Duchamp fazia muitas anotações, ele até publica algumas delas. E apesar de todas essas anotações e do trabalho dele ter chamado muita atenção, a vida do Marcel Duchamp é marcada por um lendário muro de silêncio. Ele não entregou nada de bandeja pra gente. O Duchamp é considerado o pai do Dada. A gente falou sobre esse movimento aqui e eu vou deixar também aqui nesse bolinha. Momento fofocas da vida amorosa. O
Duchamp gostava de ser um homem solteiro, livre das amarras do casamento, de ter filho, de acúmulo de bens. A Maria Martins, escultora brasileira, foi amante dele entre 46 e 51. Ele teve um casamento bem breve em 1927 e em 1954 ele casa com a Alexina Tini Sattler, que tinha sido casada com o Pierre Matisse. Eles ficam juntos até o final da vida dele. O Duchamp teve uma filha que ele só conheceu 2 anos antes de morrer. O prêmio Marcel Duchamp existe desde os anos 2000 para reconhecer o trabalho de jovens artistas franceses. A Catherine Dreyer encomendou ao Duchamp um presente para sua irmã Doroteia. E aí ele fez a obra Por que não espirrar? Why not sneeze? E assinou com o alter ego Eros Selavi. A obra era uma gaiola com uns quadradinhos que pareciam cubos de açúcar, mas feitos de mármore e um termômetro. A Doroteia não entendeu nada e devolveu o presente para a irmã. Maravilhoso, devolveu o Duchamp. Não quero isso daqui, não gostei. Mas alguns historiadores associam essa obra com um poema da Gertrude Stein chamado Lifting Belly, que em momentos separados ela fala de espirro, pássaro, açúcar. O Joseph Beuys, em uma performance na televisão em 1964, escreveu em alemão: "O silêncio do Marcel Duchamp é superestimado." O Duchamp deu a tela Mulher e Homem Jovens na Primavera para a irmã Suzanne de presente de casamento e ele gostava muito do Matisse. Percebe ali no meio as pessoas do quadro A Dança? O Duchamp fez uma viagem a Munique que deixou ele muito inspirado. Bom viajar, né? Deixa a gente assim, vendo umas coisas novas, pensando umas coisas novas. Lá ele viu pinturas da Idade Média e da Renascença e começou a formular ideias para o seu grande vidro. O Fernand Léger conta que ele, o Brancusi e o Duchamp visitaram uma exposição de aviação em 1912 e o Duchamp disse o seguinte: "A pintura está condenada? Quem conseguirá fazer algo melhor do que uma hélice? Diga-me, você consegue?" O Duchamp trabalhou em uma biblioteca e lá ele lia bastante sobre física e matemática. Inclusive o Henri Poincaré, que escreveu sobre a descoberta do raio-x, radioatividade, não sei o que lá dos elétrons, eu sou ótima de física. Foi um autor importante para o Duchamp. O agnosticismo da ciência moderna foi um ponto crucial para a arte do Duchamp. Um dos trabalhos favoritos do nosso querido Marcel é o Trois Stoppages Talons, que é o seguinte: ele cortou 3 fios de 1 metro de comprimento e jogou cada um em cima de uma tela a uma altura de 1 metro. Como o fio caiu na tela, ele fixou com verniz. Daí ele cortou a tela a partir do fio e produziu uma régua que tem 1 metro, mas é um novo padrão para 1 metro, uma nova unidade de medida. E ele usa essa nova unidade de medida em outros trabalhos, como o Network of Stoppage. Em 1913, ele começa a trabalhar em A Noiva Despida pelos Seus Celibatários, mesmo conhecida como o Grande Vidro. Primeiro ele faz esboços que pareciam desenhos mecânicos ou plantas baixas. Em 1915 ele compra a placa de vidro, apoia em um suporte de madeira e começa a marcar a silhueta dos objetos e das formas mecânicas. A figura da noiva foi a primeira. Ele declarou o Grande Vidro oficialmente inacabada em 1923. Eu acho essa obra muito louca, dá uns nós aqui na cabeça. Eu acho que a gente precisava de um vídeo inteiro só sobre ela para começar a entender. O Grande Vidro apareceu na Vogue de 1945. A modelo faz as vezes da noiva logo ali atrás do vidro. Roda de bicicleta é uma roda de bicicleta em cima de um banquinho que o Duchamp deixava no ateliê dele despretensiosamente. Às vezes ele ia lá, girava a roda e ficava olhando. Eu gostava de olhar para ela, assim como gostava de olhar para as chamas dançando em uma lareira. Outro item estranho que ele mantinha no ateliê era o secador de garrafas. Essas duas peças só se tornaram oficialmente Ready-Mades em 1916. O primeiro Ready-Made a ser chamado de Ready-Made foi a pá de neve, antecipação ao braço quebrado. O Ready-Made é um objeto pronto elevado ao status de arte. O Duchamp dá um novo pensamento para o objeto que sempre tem uma referência autobiográfica e bastante senso de humor. Eu digo que o Duchamp era o zoeiro. L'Air de Paris é uma ampola de vidro que foi quebrada, esvaziada e remendada por um farmacêutico em Paris para que contivesse o ar de Paris. O Duchamp desenhou bigode e cavanhaque em um cartão postal da Mona Lisa e escreveu as iniciais LHOOQ, que pronunciado em francês significa "ela tem fogo no rabo". Vocês já devem estar cansados da gente falar da fonte, mas assim, é 50 fatos do Duchamp e teremos que lembrar o famigerado mictório. A história é a seguinte: em 1917 foi fundada a Sociedade de Artistas Independentes de Nova York e qualquer um que pagasse $6 poderia submeter 2 trabalhos. O Duchamp era diretor do comitê e ele resolveu meio que pregar uma peça, dar uma zoada, que sei lá. E aí ele submeteu a fonte com o pseudônimo de Hermut. A fonte não foi aceita na exposição
exposição, foi largada lá em algum lugar. O Alfred Stieglitz tirou uma foto e essa imagem apareceu na segunda edição da revista The Blind Man, editada pelo Duchamp. Vou ler o texto. Se o Sr. Milt fez a fonte com suas próprias mãos ou não, não tem importância. Ele a escolheu. Ele pegou um objeto cotidiano e o posicionou de forma que sua utilidade desapareceu sob um novo título e ponto de vista. Ele criou um novo pensamento para aquele objeto. A fonte ou as fontes que existem por aí pelos museus do mundo hoje são todos réplicas. Aquele de 1917 foi destruído. Desapareceu, sei lá. Agora, recentemente rolou um boato de que essa obra não foi produzida pelo Duchamp, mas sim por uma artista alemã Dada, a Elsa von Freytag-Loringhoven. Nunca saberemos. A gente falou que o Duchamp era apaixonado por xadrez e de 1923 em diante ele passou a se dedicar a essa atividade, voltando para a arte só de vez em quando. O seu último trabalho foi Étant donné, primeiro cachoeira, segundo o gás de iluminação, e ficou em segredo até a sua morte. Esse trabalho tem uma conotação sexual explícita, a moça nua de pernas abertas que a gente pode ver através de um buraquinho, lembra um peep show. O Duchamp faleceu dia 2 de outubro de 1968 aos 81 anos. Na sua lápide está escrito, além disso, são sempre os outros que morrem. O Museu de Arte da Filadélfia tem a maior coleção de Duchamps do mundo. O frasco de perfume da Roselavi foi vendido em um leilão em 2009 por 11.406.900 dólares. Esse livrinho ajudou a gente a fazer esse vídeo, inclusive se você quiser comprar, já está na minha lojinha da Amazon, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso. Se quiser continuar fritando um pouco a cabeça, vou deixar aqui o vídeo do Arthur Danto, que ele fala aí sobre a arte, fica aí filosofando sobre os caminhos da arte, uma coisa que o Duchamp gostava de fazer, né? Ou gostava de zoar a gente que gostava de fazer, ou sei lá. Loucura, né, minha gente? Mas aí ela fala sobre coisas importantes que a gente já estudou e algumas que ajudam a gente a refletir sobre o Duchamp. O fato dele ser isolado, ele é uma pessoa muito introspectiva, né? Não deixava que a gente tivesse conhecimento de muitas das coisas, o que é que ele realmente pensava com aquilo. Ele desprezava totalmente valores, coisas tidas como normais, gostava de uma mudança, tanto que se propôs a mudar até de identidade, de sexo e de religião. Era boêmio, viu que ele passava dias só bebendo e farrando. E aí também era muito eclético, fazia vários tipos de obras de arte. Tarefa de casa para a gente concluir. Lá na página 21, depois que você faz a leitura da página 20 e 21, na própria página 21 tem esse exercíciozinho aí de reflexão sobre tudo que a gente estudou sobre ele. Você vai responder letra A, B e C. Responde no caderno, tira foto e manda no Google Classroom. Eu nem vou dizer, porque eu tenho certeza que vocês sabem, que as atividades valem nota. E se você não faz atividade, você não tem nota. E para eu saber se você fez ou não a atividade, você tem que mandar lá no Google Classroom. Então, estou aguardando vocês mandarem as atividades atrasadas e a dessa semana, que é a da página 21. Assinem um nome na lista de frequência e fiquem com Deus. Pode sair, que a aula está concluída. Alguma dúvida? Não. Não? Então vamos com Deus. Não. Tchau, Daniele. Tchau, Lívia. Tchau, Daiane. Tchau, Anne. Foram as que assinaram. Aguardando Tiago e Altney, que foram andar. Esqueceram o celular ligado. Adoro. Bora, moço. Bora, moço. Sinalista. Volta, a professora está chamando. Você fingiu que estava assistindo a aula, mas não estava. Só deixou o celular ligado. Adoro descobrir essas coisas. Sabe o que acontece? Eu paro a gravação. E aí você não vai ter o seu nome na lista. E você não tem o seu nome. Ah, chegou, não foi? Ufa! Conseguiu. Vou desligar a gravação. Aí é aquela história, né? Não vai ter o nome na lista. Não vai ter frequência. Tava mesmo, você tava mesmo. Ai.